Olá a todos vocês! Hoje nós iremos abordar na nossa aula 17 Data Frames Multi-Index. O que é isso? Data Frames Multi-Index, eles simplesmente têm mais do que um índice. Olha só, até agora nós trabalhamos com Data Frames que eles têm um índice para suas colunas e um índice para suas linhas. Agora com Data Frames Multi-Index, que muitas vezes ou a gente pode ter que criar data frames com mais de um índice, tanto para suas linhas quanto para suas colunas, ou a gente já recebe esse dado com mais de uma coluna, mais de uma linha. Então a gente tem que saber lidar com eles para que a gente não trave ali, se de repente a gente recebeu um dado que veio com mais com uma coluna, mais de uma linha, e você não saber lidar. Então essa parte é bem legal e é bem importante. Agora, olha só, a gente vai criar esse exemplo na nossa aula. Bom, agora se você perceber a diferença entre eles, nós podemos ver que ele contém uma coluna, nesse caso aqui ele contém uma coluna, mas ele contém duas linhas, né? Digamos assim, dois índices para suas linhas, e cada um desses índices tem um level, tem um nível, né? Então, por exemplo, o país é o nosso nível 0, o ano é o nosso nível 1. Se tivesse mais, nível 2, 3, assim por diante. E aí a gente pode observar, por exemplo, o Brasil tem lá os anos 2016, 2018 e 2019. A Argentina, 2017, 2018 e 2019 também. O que acontece? A gente agrupa esses mesmos anos para diferentes países. E cada um desses anos e desses países tem determinados valores para exportação de trigo, para exportação de arroz. Então, esses dados aqui eles são apenas ilustrativos, mas o mais importante é que você entenda o que é um Data Frame Multi-Index. Você viu bem a diferença? Temos aqui dois níveis de índices nas nossas linhas. Eu poderia ter mais até. Bem como eu poderia ter também diferentes níveis nas colunas. E aí a gente vai ver como transformar isso, como transformar esse mesmo data frame, onde tenha duas colunas e um índice só para suas linhas. Nós vamos ver qual vai ficar melhor para a gente visualizar. Vamos para a aula que eu vou mostrar como criar esses data frames, como achar valores nesses data frames e como fazer algumas funções aí legais. Vamos lá então para criar os nossos data frames multi-index. Vou importar o pandas como PD, vou importar o NumPy como NP. E aí eu vou fazer a criação de um data frame multi-index através de listas. E vocês vão acompanhar comigo e eu vou fazendo e explicando para ficar claro para vocês que ele tem um processo bem diferente da criação dos data frames normais. Bom, eu vou criar então uma lista, e essa lista aqui, ela vai ter duas listas dentro dela. Na primeira lista, eu vou colocar Brasil 3 vezes. Na verdade, a quantidade de vezes que nós iremos agrupar, né? Você vai ver isso aí, vai entender isso aí quando a gente tiver criado ele. E a Argentina também 3 vezes. Na outra lista, eu vou colocar os anos, 2017, 2018 e 2019, para ambos. Eu repito, 2017, 2018 e 2019. Tá, então eu criei essa lista. E agora eu vou utilizar uma função chamada zip. Eu vou fazer e aí eu vou te explicar. Eu vou chamar ela de tuplas, porque ela vai transformar essa lista em uma tupla. E olha só, essas tuplas elas vão ser o zip, abro parênteses, se eu apertar Shift Enter, vocês podem ver, se eu apertar Shift Enter, vejam aqui que ele pede um argumento ou key args, né? Um argumento, qual argumento que eu tenho que passar para ele? O argumento que eu quero passar para ele é o que eu quero que ele faça esse zip. E eu já vou explicar para vocês o que é. Eu vou colocar um asterisco e vou colocar uma lista como argumento. Percebam que quando eu aperto Shift Enter, ele já tem aqui um asterisco e uma lista para ele entender que isso aqui é um argumento. Então, se eu chamá-la agora, olha, ela não vai aparecer, mas ela já zipou. Eu vou chamar para explicar o que é o zip. Como que eu faço para ela aparecer então?
eu simplesmente coloco o que eu quero. Uma lista dessas tuplas. E agora as tuplas elas aparecem para a gente em forma de lista. Então eu transformei, né, esse objeto aqui, zip, em lista. Ficou claro? Qualquer coisa deixa as dúvidas aí, hein? Bom, então, olha só, o que o zip faz? Ele vai pegar o primeiro, olha, eu tenho duas listas, certo? Essa lista aqui e essa lista aqui com os anos. E como você viu no nosso exemplo, é isso aí que a gente quer juntar. Brasil, 2017, 2018, 2019. Argentina, 2017, 2018 e 2019. O zip ele faz exatamente isso. Ele junta o primeiro argumento, o primeiro índice da primeira lista com o primeiro índice da segunda lista. Então, Brasil, 2017, pode ver aqui embaixo. Depois, o segundo com o segundo, Brasil, 2018. Brasil, 2019, Argentina, tal. Então, ele fez isso. Ele juntou. É isso que o zip faz. Só que, para que o Python entenda que isso vai ser um data frame multi-index, ou seja, que isso aqui vai ter diferentes níveis no meu data frame, eu vou ter que basicamente dizer para ele, olha, isso aqui vai ser multi-index, ele vai ter mais de um nível. Então, existe uma função do Pandas para isso, que eu vou chamar aqui de multi, vai ser, olha, do Pandas eu quero a função multi-index, tanto com tanto M quanto o I em letras maiúsculas, from tuples. Ou seja, eu vou passar para ele o que eu quero transformar em multi-index. As minhas tuplas. Se eu chamá-lo, praticamente igual, né? Só que não, agora ele entende que isso aqui tem diferentes níveis. Só que o que eu fiz aqui em cima então? Eu falei, olha, do Pandas eu quero essa função multi-index from tuples. Por quê? Porque aqui eu estou especificando para ele que eu quero que ele transforme em multi-index tuplas. E foi exatamente o que a gente fez. Nós temos aqui uma tupla, então eu coloco que eu quero um objeto multi-index das tuplas. E as tuplas são o seguinte, porque eu poderia, por exemplo, criar um array e transformar isso aí. Outros tipos de objetos, eles podem ser transformados em multi-index. Nesse caso aqui, é tupla. Então, eu simplesmente coloco, claro, então, eu simplesmente coloco que eu quero multi-index from tuples. Ficou claro aí para vocês? Bom, então agora ele já entende que essa minha variável multi tem vários níveis. Agora eu vou criar, então, de fato, o nosso data frame, que eu vou chamar de df1. Ele vai ser pd.dataframe. Eu vou colocar o meu dado, que são aqueles 0.1, 0. do nosso exemplo teórico, como valores aleatórios aqui, tá? Só para a gente conseguir visualizar legal. Como que eu faço valores aleatórios? Tem que lembrar lá do NumPy, né? Então, eu vou colocar que eu quero que o meu dado ele vai ser um NumPy random rand_n, para que fique ali entre 0 e 1. 6 por 2. E aí eu passo para ele como índice o meu multi, que é aquele que ele já entendeu que vai ter mais de um nível. Se eu passasse apenas o tuplas, ele não ia entender que isso aqui tem mais de um nível. Então, como eu transformei em multi-index, agora eu passo a variável que eu transformei em multi-index, nesse caso, o multi. E as minhas colunas? As colunas eu vou colocar como exportação de trigo e exportação de arroz. Se eu chamar esse df1, olha só como ele ficou. Exatamente como o exemplo que a gente falou lá na aula teórica. Olha, ele tem dois índices, Brasil, e aqui nós temos o outro índice dos anos, e aqui as colunas que a gente colocou. Eu posso também nomear esses índices. Eu posso definir nome para esses índices. Percebam que aqui eu não tenho país e ano, mas eu posso colocar. Como eu faço isso? Bom, df1.índice
index.names, ou seja, eu quero definir os nomes dos meus índices no meu DataFrame 1. Tem que ser na ordem, olha, começa com país, vírgula, ano. Se eu chamar novamente o def1, agora ele já tem os nomes para essas linhas. Como a gente pode encontrar valores nesses DataFrames multi-index? Bom, segue basicamente a mesma lógica, né? da nossa seleção e da indexação que a gente aprendeu nos nossos DataFrames normais. É claro, vai ter algumas diferenças que eu vou elencar aqui para vocês. Bom, então eu posso simplesmente, vou colocar aqui, encontrando valores. Então, para eu achar os valores nas colunas, eu simplesmente venho aqui e coloco. Você lembra que se eu não coloco nada, isso aqui ele se remete às colunas. Então, eu posso vir aqui e simplesmente colocar qualquer nome das colunas. Por exemplo, a exportação de arroz. Ele vai me dar os dados do Brasil e da Argentina relacionados à exportação de arroz. Se eu quiser os dados das linhas, então eu tenho que usar o loc. Então, eu falo para ele, ó, localize no meu DataFrame 1, Brasil. E ele vai localizar. Ele veio aqui e apenas colocou aquilo que está relacionado ao Brasil. Mas e se eu quisesse chegar nesse outro nível aqui, né? Porque eu poderia, por exemplo, colocar que eu quero que ele localize para mim 2017. Olha o que vai acontecer, ele vai dar um erro. E por quê? Porque o nível 0, o nível que ele vai automaticamente entender, é o nível 0, que é o país. O ano, lembra lá da aula teórica, ele é o nível 1. Então, eu tenho que especificar para ele que eu quero que ele procure nas linhas do nível 1. Então, para que eu ache valores de outros níveis, ó, vou excluir isso aqui, eu vou utilizar uma função chamada XS_cross-section, que é uma seção. Posso pegar uma seção desse DataFrame. E aqui eu posso especificar qual é o nível que eu quero. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e dizer que eu quero, olha, eu quero uma seção desse meu DataFrame, que vai ser 2017, e aí eu coloco aqui, ó, level. Qual é o nível que 2017 está? No nível 1, legal? E ele vai me retornar o que se refere a 2017 para ambos, né, para o Brasil e para a Argentina. Eu também posso achar esses valores, estamos colocando a anotação dos 2 pontos, dizendo que eu quero que vá de determinado ponto até determinado outro ponto. Então, eu poderia, por exemplo, só que aí você lembra, segue a mesma lógica. Quando eu coloco normal, ele vai seguir para as colunas. Se eu coloco os 2 pontos, ele vai se referir às linhas. Então, eu posso dizer que eu quero do começo até a linha 2. E ele vai me retornar, porque ele vai pegar o índice 0 e o índice 1. E qual é a lógica que ele segue em relação a qual é o índice 0? Então, qual é o índice 1? Ele vai seguir normalmente. Olha, no nosso deixa eu pegar aqui o nosso DataFrame. Vai começar aqui, ó. Isso aqui vai ser o índice 0 2017, 1, 2, 3, 4. Então, percebam que se eu colocar que eu quero do índice 0 até o índice 5, que ele vai pegar até o 4, né? Ele vai vir até Argentina 2018. Se eu quiser tudo, eu simplesmente coloco 2 pontos e ele me retorna o meu DataFrame inteiro. Essa também é uma forma de acessar os valores aqui nos DataFrames multi-indexes, né? Outra forma que eu posso colocar é dizendo que eu quero, por exemplo, o nome das colunas. Aqui eu tenho 2, né? Mas isso vocês já sabem. Se eu quero mais de uma coluna, eu tenho que colocar uma lista dentro de uma lista. Então, eu quero as 2 exportações, né? Mas suponhamos que a gente tivesse mais. Eu posso colocar uma lista que ele vai me retornar apenas as colunas que eu estou especificando aqui. E agora a gente vai utilizar uma função chamada unstack. Olha o que ela faz. Bom, suponhamos que você recebeu esse DataFrame e você achou que não está legal de você visualizar. Que você quer visualizar ele não com 2 linhas aqui, com 2 índices nas linhas, mas sim com 2 índices em suas colunas. Como você pode fazer isso? Você pode
vamos vendo o data frame de outra maneira. Aí a gente pode utilizar essa função que eu estava falando, que é o unstack. A partir do momento que eu utilizo essa função, perceba, agora só existe país nas linhas e o resto está em colunas. Então, se você achar que isso vai facilitar a sua vida na hora de você enxergar os dados, você também pode realizar essa rotação aí nos índices. E percebam o seguinte, eu vou chamar isso aqui de df2. O df2 vai ser o unstack do df1. Olha só, agora se eu chamar o df2, ele é exatamente a mesma coisa. Aí eu posso acessar esses valores seguindo sempre a mesma lógica. Então vamos lá, se eu colocar, por exemplo, que eu quero exportação de trigo, ele vai me retornar, porque agora a exportação de trigo é o nosso nível 0 e o ano é o nível 1 da coluna. Então se eu coloco aqui que eu quero 2017, ele vai dar erro. O que eu tenho que fazer quando eu quero acessar níveis mais abaixo ou acima, depende do ponto de vista, você tem que usar o cross-section XS, e aí tem uma pequena diferença. Quando eu aperto Shift Enter, e eu sempre falo para vocês se acostumarem a fazer isso, percebam que por convenção o axis, ou seja, o eixo, é o 0. E eu já falei sobre isso, mas é importante que vocês frisem. O eixo 0 são as linhas. Quando a gente quer falar sobre as colunas estão no eixo 1. Então, se eu quero procurar um valor nas colunas, não tem como eu dizer para ele que eu quero a 2017 do eixo 0. Ele não vai achar, ele vai dar erro. Agora, então, se eu tenho que especificar para ele, eu quero 2017 que está no eixo 1, no level 1 também. Então, vamos lá, vamos colocar aqui, olha, eu quero 2017 que está no eixo 1 e está em qual nível? Nível 1. E assim ele me retorna. Então essa é uma diferença de quando a gente tem níveis diferentes em suas colunas do que níveis diferentes nas suas linhas. É bom você ficar atento com isso, que ele vai dar um erro se você tentar fazer de uma forma diferente. Bom, isso era o que eu queria passar para vocês em relação aos data frames multi-index, por favor. Eu sei que esse é um assunto um pouquinho mais complicado de você entender essa relação aqui dos objetos. Então, se eu não fui bem claro, manda um e-mail para mim, eu vou te responder. Vai ter meu grupo do Telegram também, se vocês quiserem entrar lá, fiquem à vontade. Eu vou dar todo o apoio que vocês precisem para tirar suas dúvidas e para que a gente consiga aí seguir em frente e terminar esse curso. Você está muito perto do seu certificado.